Sexta-feira, 30 de maio de 2014. Seja muito bem-vindo. A gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Viúva do revolucionário Luiz Carlos Prestes participa de evento aqui na UPF, onde também foi lançada a 4ª edição do livro Meu Companheiro. Alguns temporizadores dos semáforos em Passo Fundo estão sendo desligados. Para a gente entender um pouquinho melhor o trânsito da cidade, nós convidamos o secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa. Na edição de hoje você vai ver também Escola de Passo Fundo participa da 8ª Mostra Brasileira de Foguetes. Os artefatos são de garrafas PET e tem propulsão a ar. Tem ainda dica de cinema e música para o seu fim de semana. Uma das opções é conferir o Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões. Nossa equipe foi até lá e mostra hoje para você. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. É com grande pesar que a Universidade de Passo Fundo comunicou ontem à tarde a morte de Claudecir Altair Lenz. Professores, alunos, funcionários expressam seu sentimento pelo sofrimento de familiares, colegas de trabalho e amigos, ao mesmo tempo que todos lamentamos o incidente ocorrido na última segunda-feira, dia 26. Bom, a viúva de Luiz Carlos Prestes, o líder do movimento da Coluna Prestes, isso em meados da década de 20, esteve ontem à noite em Passo Fundo. O evento foi aberto ao público e também nesse encontro aconteceu o lançamento da 4ª edição do livro Meu Companheiro. A história da jovem militante do Partido Comunista Brasileiro, a nordestina Maria, ao lado de Luiz Carlos Prestes durante 40 anos, é a narrativa deste livro. A autobiografia mostra o lado ainda desconhecido do Cavaleiro da Esperança. Que é a convivência com um homem, com família, com os filhos. Maria Prestes e os 2 filhos foram recebidos pelo programa de pós-graduação em História da UPF para falar sobre a Coluna Prestes, que completa 90 anos, e para lançar a 4ª edição do livro Meu Companheiro. Essas comemorações são importantes, principalmente por conta do impacto que a Coluna Prestes teve na história brasileira, de ser um movimento libertário que levou à derrocada da República Velha e provocou, foi o grande momento que provocou a Revolução de 1930. A Coluna Prestes foi um movimento político, liderado por militares, contrário ao governo da República. Teve início em 1925, percorreu 25 mil quilômetros em 2 anos e 3 meses de marcha, considerada a maior já realizada. A coluna pedia o fim do voto aberto, o começo do voto secreto, a implantação do sistema de voto secreto eleitoral no Brasil, o direito do voto da mulher, a industrialização do país. Luiz Carlos Prestes morreu aos 92 anos. Começou como líder revolucionário com apenas 22. Para o filho, os livros de história ainda têm muito a mostrar sobre a Coluna Prestes. Hoje as pessoas estão se dando conta que há 50 anos atrás, na lista dos brasileiros que tinham os seus direitos civis cassados, o primeiro nome da lista era Luiz Carlos Prestes. Nós estamos aqui nesse momento em Passo Fundo, nesse esforço de contribuir para que os futuros professores, os estudantes de hoje, que eles tenham informações suficientes e que eles possam abrir novas linhas de pesquisa sobre essas épocas todas, e poderem trabalhar um caminho para a historiografia que seja um caminho novo. O Prestes sempre dizia para os jovens:
que devem estudar, analisar, conhecer a realidade brasileira. A influência que nós estaremos recebendo da história vivida por ela, pela família Prestes aqui representada pelos filhos também, nós vamos poder estar passando isso como educador para os alunos. Bom, estão sendo desativados em Passo Fundo os temporizadores dos semáforos. Aqueles sinaizinhos que indicam o tempo de espera para o sinal vermelho de passagem para o sinal verde. Pois é, eles estão sendo desativados já em algumas ruas, em toda a Coronel Chicuta, por exemplo, já foram desativados. Isso é resultado de uma avaliação que foi feita no trânsito da cidade. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, João Darcy Gonçalves da Rosa. Secretário, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. A gente pode dizer, secretário, de uma certa forma que parte da população de Passo Fundo não soube utilizar esse recurso dos temporizadores? Isso, nós assumimos há pouco tempo essa pasta e uma das reclamações que nós encontramos hoje ainda é com referência aos cruzamentos. Nós temos que dar maior possibilidade de veículos cruzarem todas as nossas esquinas, nossos cruzamentos. E nós observamos que muitos motoristas, ao chegar no sinal verde, e quando faltavam duas ou uma a barrinha do temporizador, ele já parava o veículo. Então nós fizemos uma experiência na Avenida Coronel Chicuta, desligando os temporizadores, que abrangeu os semáforos da 7 de setembro, da Independência, da Mourão e da Brasil. São 4 pontos importantes do nosso município. E nós desligamos agora no mês de abril, né, no início do mês de abril. E fizemos um estudo, buscando os dados de março, que estavam ligados ainda, e no mês de abril fizemos um comparativo. Ou seja, com medo de levar uma multa, o motorista parava antes do Exato. sinal de fato estar fechado. A gente está acompanhando aí, secretário, imagens de alguns semáforos já sem os temporizadores. Será que as pessoas que seguem com medo de levar multa não vão parar ainda antes da troca do vermelho para o verde, secretário? Pois bem, Vocês cogitam essa possibilidade? Nós decidimos desligar os demais temporizadores, até porque nós temos um resultado positivo pós o desligamento. A Avenida Independência, nesses pontos que eu citei antes, passaram no mês de março mais de 1.100.000 veículos durante o mês, nesses 4 pontos. Então, tu tem que dividir os 4 pontos para ter uma média diária, né? No mês de abril, nós tivemos um acréscimo de 96.000 veículos passando sem os temporizadores. Isso dá uma média positiva de 4.000 e alguma coisa veículos dia. Nos próximos dias, vocês vão desligar os demais que ainda restam em algumas ruas da cidade? Nós pretendemos desligar os demais. É claro que a gente tem que entender que de imediato nós não vamos ter um resultado tão positivo como a gente espera, porque o condutor ele tem que se acostumar com o novo semáforo funcionando. Mas, enfim, todos os semáforos nossos aqui serão desligados. E nós vamos uniformizar, até porque nós temos semáforos que não possuem o temporizador. Então nós vamos deixar uniforme, né? O motorista pode ficar tranquilo que ele terá o tempo suficiente para passar o semáforo. Ele tem até 3 segundos no sinal amarelo para passar. E se passar no sinal amarelo, ele tem ainda mais 3 segundos durante o sinal vermelho que ele não será autuado. Ou seja, você estava no verde, numa velocidade que não pode frear o carro, teve a transição do amarelo e avançou no vermelho. Então, são 3 segundos de vermelho que o permitido. Ele pode, exatamente. É importante que o motorista saiba o seguinte, se ele chegar no semáforo e ele trocar para o amarelo, ele pode passar. Mesmo que durante a passagem dele veio o vermelho, porque ele tem o tempo suficiente. Não pode um motorista, antes do sinal, chegar, já está amarelo e ele querer passar, que aí não vai dar tempo. Até porque a velocidade é reduzida. Secretário, e a tão desejada sincronização dos semáforos de Passo Fundo, ou seja, aquela análise feita minuto a minuto, tem congestionamento num ponto da cidade, libera outro. Exato. Um dos motivos de nós desligarmos os temporizadores foi em cima da sincronização também, porque nós conseguimos sincronizar o semáforo e nós não conseguimos sincronizar o temporizador com o semáforo. O nosso software que nós temos, ele não é compatível com o temporizador, ou seja, nós conseguimos mudar o tempo do semáforo, mas o temporizador não.
Então havia uma divergência, às vezes tu estava passando no verde, ainda faltava 1 ou 2 palitos para queimar do verde e já vinha o amarelo. Ou vice-versa, tu estava no vermelho e terminava os palitinhos vermelhos. Ou seja, melhor não tê-los então. Exatamente. Poder... E isso induziu, Thaís, muitos motoristas a cometerem infrações. Então nós estamos analisando criteriosamente essas autuações. Inclusive agora com a retirada do temporizador, diminuiu bastante também as autuações junto aos semáforos. Bom, e a sincronização de fato em todos os semáforos da cidade, qual é a previsão, secretário? Nós já estamos fazendo a sincronização, só que nós conseguimos fazer a sincronização do eixo mais importante. E qual é o eixo mais importante? É a Avenida Brasil. Ou seja, nós tentamos beneficiar o semáforo da Brasil, né? Então nós vamos ter cruzamentos como a Chicuta, como outras avenidas importantes, que de repente ficarão um tempo um pouquinho mais no vermelho para atender a avenida que tem um maior fluxo de veículos. Tá certo. Olha, secretário, muitíssimo obrigada e bom trabalho aí, principalmente à frente do nosso trânsito, que ainda tem tantas dificuldades. Eu que agradeço, né? a oportunidade. Muito obrigada. Bom, e amanhã quem mora no bairro Ípica, em Passo Fundo, vai receber os serviços da 5ª edição do programa Bairro a Bairro da Prefeitura. Olha, vão ser feitos exames de saúde, corte de cabelo, ginástica, apresentações artísticas, orientações sobre direito do consumidor e também distribuição de mudas de árvores e sementes. As atividades começam às 14h na rua Osvaldo da Mota Fortes, ao lado do Cais. Bom, e também durante o programa Bairro a Bairro, na Ípica, vai ser lançada a campanha do agasalho de 2014, com o tema Doe o que você usaria. A campanha pretende arrecadar em torno de 200 mil peças de roupas, além de cobertores, mantas, agasalhos, móveis e sapatos. No próximo bloco você vai ver como fica o tempo no fim de semana. Tem dica de cinema e ainda 10 mil escolas e mais de 50 mil alunos de todo o país engajados na 8ª Mostra Brasileira de Foguetes. A gente mostra tudo isso já já.